Tudo que é importante está no Alô Notícias. Alô Notícias. Desmistificando a interpretação para cinema. Esse é o nome da primeira oficina que a Prefeitura Municipal de Itatiba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e Museu da Imagem e Som de São Paulo, promovem em parceria com Via Pontos Miss. Quem apresenta o tema é o professor de cinema Eduardo Bordignon. Eduardo, satisfação em ouvi-lo aqui no Alô Notícias e nos fale um pouquinho desta oficina que será realizada já neste sábado, dia 28, na Biblioteca Municipal Chico Leme, aqui em Itatiba, a partir das 2 horas da tarde. Por favor. Oi, Aloísio. Olá a todas as pessoas que estão acompanhando a gente aí, pessoal de Itatiba. É um prazer estar aqui com você, vai ser um prazer estar na cidade no sábado. Bom, a ideia da oficina é um pouco, né, esse título dela, Desmistificando, é um pouco porque eu percebo ao longo dos meus anos de ensino que se existe uma ideia um pouco mística, um pouco exagerada sobre a interpretação para cinema, como se ela fosse algo, por exemplo, muito distinto da interpretação teatral, ou muito especial, ou que exigisse algo muito diferente. E a minha ideia com essa oficina é tentar entender, sim, existem as especificidades né, de se atuar para um cinema, para uma TV, para uma série, para uma novela, mas elas não são tão diferentes daquilo que, por exemplo, atores e atrizes aprendem nas suas aulas de teatro, e elas têm muito mais a ver com essas especificidades da câmera, ou seja, um certo perder o medo da câmera e entender outra dinâmica de fazer a cena, do que o ator ou a atriz precisar fazer um grande trabalho imersivo, por exemplo, né? Se tem uma ideia muito comum de que o ator no cinema vive o personagem, tudo mais, e a ideia da oficina não, é trazer um pouco, ensinar um pouco, né, como é que funciona um pouco uma estrutura de um filme, como funciona uma estrutura de um roteiro, como é que funciona a estrutura de filmagem e a especificidade desse espaço de filmagem, né, o set de filmagem, e praticar um pouco a partir de uma cena e discutir um pouco a partir dessas questões, para a gente tentar entender que a interpretação para cinema ela é mais uma mudança de chave no trabalho do ator e da atriz do que algo muito complexo ou muito insensado, assim, né, como se costuma ter a ideia, né, de que o grande ator ou a grande atriz é aquela que se transforma no personagem, ou aquela que vive a cena. É de trazer para o chão, para o ofício do ator e da atriz, essa prática. E também para aquelas pessoas que são interessadas em cinema, ou que são de outras áreas, né, diretores, diretoras, pessoas do figurino, do som, da câmera, que queiram entender um pouco sobre a especificidade do ator, é um espaço para a gente discutir isso. Ela é uma oficina híbrida, né? Ela abarca atores e atrizes, abarca diretores e diretoras, pessoas de outras áreas do cinema, abarca pesquisadores, eu também sou um pesquisador de cinema, abarca pessoas interessadas em cinema, para a gente praticar e discutir e tornar um pouco, é isso que eu falei, né, a atuação para cinema um pouco mais no chão, um pouco mais aqui próximo a nós. Bom, Eduardo, com relação a essa oficina, vocês abordarão mais o lado artístico, ou seja, do ator, ou também a área técnica, operacional, que é uma área que muitas pessoas desconhecem, assistem a um filme, principalmente curtas, né? Mas não sabem minimamente como que o trabalho é executado. Esse trabalho de produção, esse trabalho técnico que requer, né, um grande talento para que possa ser conferido, possa ser levado às telas, né? Sim. A minha oficina, ela parte a gente discute um pouco sobre o processo de criação do filme, mas sempre a partir da perspectiva do elenco. Então, a gente vai falar um pouco sobre as outras funções, falar um pouco sobre a estrutura de fazer o filme, mas não vai falar tanto sobre as outras áreas, vai sempre a partir, né, como é que o ator ou a atriz entram no filme, como é que eles são agregados à equipe, como é que a imagem deles é utilizada por outras equipes e é construída junto. O trabalho do ator ele é interessante porque ele envolve, né, tem o próprio corpo do ator, mas envolve equipamento, departamento de figurino, departamento de luz, de fotografia, a própria direção, a edição. Então, essas outras áreas elas são faladas, mas sempre a partir dos aspectos do ator. Nos pontos MIS, a gente tem outras oficinas que falam da questão da produção, da questão da realização mais técnica, não é o caso da minha, mas sim, então provavelmente em algum outro momento a cidade receberá uma oficina desse caráter, porque as oficinas dos pontos MIS tentam abarcar
todos os aspectos da produção cinematográfica, desde o seu fazer até os seus aspectos, né, práticos, mais técnicos, mais artísticos, mais reflexivos. Então, é isso. A minha oficina se encaixa nesse lugar. Refletir o papel do ator e praticar o cinema a partir do ator e da atriz. Bom, Eduardo Bourdignon, você tem um currículo vasto, né, na área do cinema. Como que você hoje vê a produção, principalmente a produção independente no país, que o custo do cinema de um filme é algo elevado? Então, produções de baixo custo são representativas na atualidade para o público brasileiro? Sim, Aloysio, eu acho que assim, no sentido de uma abrangência, são menos do que a gente gostaria. Entretanto, a partir de 2010 para cá, né, sobretudo, acho que a gente, ou mesmo os anos 2000 já trouxeram isso, mas 2010 mais forte, a gente tem um acesso muito mais fácil aos equipamentos, um acesso muito mais fácil à circulação, então tem ótimos filmes. Eu sempre, durante algumas oficinas minhas, essa talvez não seja o caso, que a gente vai praticar um pouco mais, mas eu sempre tento mostrar filmes brasileiros que estão no YouTube. É muito fácil você produzir, muito fácil você circular. Óbvio, as condições de produção precisam ser melhoradas, e isso é uma prática cara. Mas eu gosto de pensar no cinema, que hoje a gente consegue fazer o cinema a partir dessas duas perspectivas. A primeira como uma manifestação cultural. O meu sonho, na verdade, é que cada cidade tivesse um grupo de cinema amador, como tem muitos grupos de teatro amador. Ou seja, o cinema fosse algo mais da nossa prática, do nosso dia a dia. Porque, de alguma forma, ele já é, né? Quando a gente está agora fazendo essa entrevista, quando a gente está postando nas redes sociais, a gente está pensando e elaborando o audiovisual. A gente pode não ter uma grande elucubração sobre isso, mas a gente está praticando o audiovisual muito na nossa vida. Então, acho que tem esse lugar do cinema como uma manifestação cultural, que pode ser mais simples e mais artesanal, quase. E existe uma outra, que é um pouco mais profissional, porque nos últimos anos nós também tivemos, embora agora tenhamos um cenário de terra arrasada nos investimentos e no fomento e na formação ao cinema, a gente teve, os anos passados, os últimos 10, 15 anos, um acesso às pessoas aos equipamentos, um acesso ao saber fazer. Então, acho que hoje é um pouco mais fácil. Aqui no estado de São Paulo, a gente é um estado relativamente privilegiado, porque a gente tem um programa, um edital para produção de curtas-metragens, né, que fornece todo ano para alguns projetos 50 mil, que é um valor que, para uma pequena produção, é possível de ser realizado. Então, acho que tem essas essa possibilidade, sim, da gente conseguir fazer os nossos trabalhos, colocar na rede, inscrever em pequenos festivais, ou às vezes em grandes festivais, caso a pretensão seja essa, mas eu sinto que a gente tem a possibilidade, embora algumas áreas, alguns mecanismos sejam um pouco engessados, eu acho que a gente tem todas as ferramentas para tornar o audiovisual, o cinema, um pouco mais cotidiano na vida das pessoas. Acho que basta a gente dar uma ajeitada para isso acontecer. Perfeito. Agora, Eduardo Bourdignon, com relação a cursos profissionais para o ator, a gente percebe que é um tanto quanto que escasso as aulas ministradas, inclusive poderia até ser assim na rede de ensino municipal, estadual e tudo mais, para que a pessoa já tivesse uma ideia inicial. Em Itatiba, nós temos uma escola que ensina rádio e teatro, curso básico, né, mas que mostram, às vezes, o desejo de muitas pessoas a ingressarem nesse meio. Agora, o incentivo maior deveria existir com relação ao ensino profissional, não? Sem dúvida, Aloysio. Eu acredito que, assim, quanto mais a gente conseguir tornar acessível a formação e a profissionalização, e depois da profissionalização, né, que no caso seria a obtenção do DRT, o registro na secretaria, né, no registro para poder trabalhar como ator e como atriz, mas também cursos que capacitem essas pessoas a poder gerir suas carreiras, né? Eu acho que esses são desafios que a gente enfrenta hoje, né? Como que a gente cria uma rede de formação que passa pela iniciação artística, que vai formar aqueles que eventualmente vão se tornar outras profissões, mas que eu acredito que é o encontro com a arte, e sobretudo o teatro, né? Uma prática privilegiada de reflexão e pensamento sobre o mundo, a formação profissionalizante, que permite que a pessoa se capacite para poder exercer o seu ofício, né? E aí eu acho que é algo que cresceu bastante nos últimos anos, mas a gente ainda está longe de conseguir um sistema de profissionalização adequado. E também essa outra etapa, que é como é que essa pessoa que às vezes já é eventualmente formada, como é que ela encontra mecanismos de gerenciar a sua carreira, vivendo aquilo que ela faz, né? Como é que ela aprende a
abrir um CNPJ ou fazer parte de uma cooperativa, fazer parte de uma associação que permita ela a fazer contratos públicos ou contratos privados, se produzir. Então, acho que esses são desafios que a gente que está na área do ensino percebe que são importantes de serem discutidos e pensados. Eduardo, para se tornar ator, é um dom natural ou, através do estudo, a pessoa tem a possibilidade de ficar famoso nas telonas? Olha, com certeza não é um dom. Eu acho que é uma prática, é um espaço de trabalho, é um espaço de estudo, e que eu acho que, ao mesmo tempo, é isso, assim, ele é possível que todos façam, às vezes não, como eu disse, não profissionalmente, mas eu acho que a prática do fazer artístico, né, eu gosto de pensar isso, né, na nossa Constituição tem isso, tem garantir os direitos culturais, exercer os direitos de exercer a sua cultura, exercer a sua arte. Então, acho que é uma coisa que qualquer um pode fazer, no sentido de do amadorismo, do professar o seu fazer teatral, o seu fazer artístico. Mas, assim, para quem quer se profissionalizar, eu acho que é isso, é o estudo, é compreender bem, é saber, sabe assim, que eu acho que existe um pouco essa ideia mítica que o ator é uma pessoa talentosa naturalmente, mas não, envolve trabalho, envolve estudo, envolve pesquisa, envolve oportunidades que muitas vezes faltam. E a ideia também, acho que é isso, né? Existe a ideia de você ser um ator e trabalhar com cinema, um pouco mais difícil, mas trabalhar com teatro, acho que é um pouco mais acessível o teatro ainda. E aí brilhar isso, eu acho que nas telonas aí é um caminho, é um pouco tortuoso, assim, no nosso país a gente tem caminhos pouco definidos para levar uma pessoa a ser uma estrela de cinema, né? A gente não tem uma estrutura de produção que leva a isso, é uma falha do nosso sistema industrial de cinema, ou de forma industrial, né? Não é de uma indústria tão consolidada. Mas, então, não é. É estudo, é prática, é ver filme, é ver peça, é pensar sobre, é discutir, sabe? O ator precisa ser inteligente, não no sentido de cabeção, mas saber refletir, pensar o mundo. E é isso que faz as pessoas serem bons atores, boas atrizes, bons seres humanos, eu acredito. E a dedicação acima de tudo, né, Eduardo? Exato, dedicar-se, sim. Perfeito. Então, vamos lá. Reforçando o convite para a participação do público, né, a partir dos 16 anos, a participar desta oficina. As inscrições estão abertas na Biblioteca Municipal Chico Leme. Vamos lá, Eduardo, vendendo seu peixe e o ensinamento, né, que as pessoas terão nesse sábado, dia 28, aqui em Itatiba. Exato. Então, pessoal de Itatiba, você que é curiosa, você que é ator, atriz, você que quer fazer um filme, você que está buscando entender como é que o ator se encaixa dentro de um filme, dentro de uma novela, dentro de uma série, eu convido vocês a virem comigo no sábado, às 14 horas, na biblioteca, que eu já agora o nome esqueci, mas a Luísa acabou de dizer. Chico Leme, para a gente poder pensar um pouco aspectos da atuação do cinema, saber um pouco sobre o ator e a atriz do cinema, o que são esses bichos, o que é atuar para o cinema, o que leva, quais são tragam as dúvidas de vocês, venham com a gente construir esse pensamento coletivo, construir essa oficina, que eu acho que vai ser uma tarde de sábado muito legal. Agradecimentos do Alô Notícias para o Eduardo Bordignon, ele que é ator, pesquisador de cinema, doutorando em multimeios e mestre em artes de cena pela Unicamp, pesquisando interpretação e a direção de atores para o cinema. Ele que estará com uma oficina neste próximo sábado, dia 28, aqui em Itatiba, na Biblioteca Chico Leme, na Campos Sales, cujas inscrições estão abertas e podem ser feitas diretamente na biblioteca, de forma presencial, ou pelo telefone WhatsApp 11 4594 5488. Repetindo, o telefone WhatsApp 11 4594 5488. As inscrições, novamente repetimos, são gratuitas e os interessados com idade mínima de 16 anos que queiram saber um pouco mais sobre cinema, podem participar desta oficina Desmistificando a Interpretação para o Cinema. É uma parceria da Secretaria de Cultura e Turismo de Itatiba, Museu da Imagem do Som de São Paulo,
via pontos MIS. Alô Notícias. A informação que você vê.